noite, irmãos, graça e paz. Amém. Que alegria poder estar aqui com vocês nesse momento de encerramento da nossa 20ª Conferência Missionárias. Que privilégio, nos 2 últimos anos que nós já estávamos estabelecidos aqui. Eu estava viajando por ocasião da conferência, fiquei muito triste, mas esse ano a gente conseguiu se programar e uma alegria poder estar aqui com vocês, passando esses 3 dias, ouvindo de Deus, sendo desafiados. Foi um prazer conhecer o Bebeto, rever o Gary. Rever o Gary para mim é muito bom, porque todos que são ligados à Palavra da Vida me remetem ao início do meu ministério, onde Deus de fato começou a mexer o meu coração acerca da missão em tempo integral. E é verdade, a Palavra da Vida tem os seus mistérios, né? Tem as suas ciladas. Eu fui para um acampamento, fui ali jogar bola, brincar, e de repente fui fisgado pela Palavra de Deus com um desafio tremendo no meu coração em um culto de fogueira. Em 1994 eu decidi que serviria ao Senhor integralmente, e desde então, desde 1995, tenho servido junto com a minha família, com o privilégio de estarmos na obra de tempo integral. Isso é uma alegria para mim, um privilégio estarmos juntos. E, irmãos, se eu olho para essa realidade nossa de conferência missionária, essa é a 20ª conferência missionária que essa igreja tem. Talvez essa seja a 100ª da sua vida. Não sei quantas conferências missionárias você já participou. Não sei em quantos momentos você já ouviu palavras missionárias que desafiaram o seu coração, que trouxeram algum tipo de inquietação por conta da ordenança do Senhor. Falávamos ontem à tarde que não é uma opção. E todas as ministrações aqui falaram acerca disso, de que não é uma opção da igreja trabalhar ou não com missões. Quando Jesus comissiona os seus discípulos, Ele não dá a eles uma opção. Olha, quando vocês tiverem algum tempo, vocês vão trabalhar na obra missionária. Quando vocês estiverem com a agenda livre, vocês vão falar do meu amor, vocês vão pregar sobre o reino de Deus. Não. O ID, um comissionamento, uma ordenança, foi específica para a igreja do Senhor Jesus, e é para nós uma grande tarefa, uma grande obrigação. E eu fico pensando, quantas pessoas lutaram ao longo da história, por tantos anos, na história da igreja, por tantos anos nesse contexto que nós vivemos desde o tempo de Cristo. Quantas pessoas lutaram para que hoje nós pudéssemos estar aqui, irmãos? Imagina só quanto sangue foi derramado ao longo da história, quantos missionários foram enviados, quantas pessoas se dedicaram de forma integral, abrindo mão de si mesmo, abrindo mão dos seus propósitos, talvez de sonhos pessoais, abrindo mão de histórias pessoais para ouvir a voz de Deus, responder à vocação da igreja e pregar o Evangelho. Hoje pela manhã nós ouvimos a história do pastor Luiz, que deu a sua vida entre os indígenas. Você deve conhecer talvez uma série de histórias lindas e maravilhosas que enchem o seu coração de alegria, de pessoas que marcaram a história. Eu me lembro muito de um pastor, quando cheguei em Campo Mourão, um pastor chamado José Costa. A história dele marcou toda aquela região do norte do Paraná. Um homem que chegou ali quando as estradas não eram estradas, quando não tinha acesso, quando não tinha nenhuma facilidade para se pregar o Evangelho. Fazia no lombo de um cavalo, muitas vezes a pé, com lama até as canelas, às vezes numa Toyota. A Toyota acompanha o missionário, não tem jeito. A Toyota é patrocinadora oficial do missionário, mas aquela Toyota, né? Aquela Toyota. E esses homens desbravaram campos, deram a sua vida para que determinadas localidades pudessem conhecer o amor de Deus. Isso é lindo, isso é fantástico. E quando nós viemos para conferências missionárias, nós ouvimos muito mais histórias encorajadoras. E eu tenho certeza que Bebeto, Gary e eu poderemos passar algum tempo com você, te contando lindas histórias de heróis da fé. Falando em heróis da fé, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, por favor, em Hebreus. Hebreus, capítulo 11. Verso 32. Hebreus capítulo 11, ele é um capítulo encorajador, um capítulo lindo, romântico, um capítulo inspirador. Mas eu quero me ater do verso 32 ao verso 38, que talvez possa resumir um pouco do que esse texto quer dizer, talvez possa resumir um pouco da essência
do autor de Hebreus acerca dos grandes heróis da fé, homens e mulheres que marcaram a história, que foram relevantes e que cumpriram fielmente as suas vocações. Versículo 32 diz assim: e o que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que é a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais por meio da fé subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram-se em fugas exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova do escárnio, açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada. Andavam peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos e maltratados. Olha o que diz o verso 38, irmãos. Homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno. Coisa linda isso, irmãos. Esse texto é inspirador. Quando você quer pensar em como o Evangelho chegou até você, como você quer pensar em como a palavra de Deus chegou até a nossa cidade, você pode ler esse texto. E você pode saber que dentro de cada pedacinho dessa história, de cada detalhe desses capítulos, desses grandes homens e mulheres, heróis e heroínas da fé, contribuindo para que eu e você pudéssemos estar aqui nessa noite. Agora, quando eu venho num lugar como esse, quando eu venho numa conferência como essa, especialmente preparada, com preletores escolhidos na base da oração, clamando a Deus para que fale no nosso coração, para que nós possamos ser desafiados acerca da palavra, eu me deparo com uma dura realidade. Eu tenho uma informação, municiada da palavra de Deus, de que hoje eu e você temos o bastão nas mãos. Nós podemos continuar olhando os campos, e eles sempre estarão brancos. Há muito trabalho a ser feito, há muita história a ser construída. O livro de Atos dos Apóstolos talvez não tenha um fechamento tão especial e específico, porque a igreja precisa continuar construindo a história. A igreja precisa continuar cumprindo a sua vocação. E qual é a vocação da igreja, irmãos? Glorificar a Deus, honrar a Deus e servir o próximo, para que o Evangelho seja anunciado, para que o reino de Deus seja estabelecido. E muitas pessoas deram suas vidas para que isso acontecesse. E hoje, a realidade está nas nossas mãos. Hoje a tarefa é minha. Hoje a tarefa é sua. E eu olhando para a realidade da igreja aqui no Brasil, da parcela do corpo de Cristo aqui no Brasil, porque nós não somos a igreja do Brasil, existe uma igreja da África, da China, da Europa. Nós somos parte do corpo de Cristo que está estabelecido aqui nessa terra. Quem somos hoje? Estatisticamente somos 50 milhões de cristãos. Estatisticamente somos 50 milhões de cristãos. Só da nossa denominação são mais de 650 mil membros. Temos denominações variadas na nossa cidade. Esses dias me chegou a informação que só de igrejas quadrangulares, em Curitiba e região, nós temos 350 igrejas quadrangulares. É muita igreja. Você anda pelas quadras, aqui pelas ruas, nos bairros de Curitiba, e você pode conhecer 2, 3, 4 denominações no mesmo bairro. Essa é a nossa realidade hoje. Agora eu quero te contar um pouquinho do tamanho da nossa tarefa. Eu tenho alguns dados aqui que foram levantados pelo Departamento de Pesquisas da AMTB, Associação Missionária Transcultural Brasileira. Faço parte dessa associação, a mais fez parte. Nós temos trabalhado com afinco para levar o Evangelho a povos minoritários, povos não alcançados. E aqui no Brasil nós temos 8 segmentos que têm alguns desafios grandiosos que estão nas nossas mãos, como por exemplo, os ribeirinhos. Entre os ribeirinhos existem ainda 10 mil comunidades que não conhecem a Jesus. Entre os ciganos,
Nós temos aproximadamente 1.200.000 ciganos aqui no Brasil. 700.000 ainda não conhecem a Cristo. Entre os indígenas, 106 etnias indígenas ainda não tem missionário, não tem um trabalho de evangelização. Entre os sertanejos, existem ainda 6.000 assentamentos no sertão brasileiro que não tem um missionário levando o evangelho, levando a palavra de Deus. Entre os quilombolas, das 6.500 comunidades quilombolas, ainda 2.000 não conhecem a Cristo. Entre os imigrantes, existem estabelecidos no nosso país, no Brasil, mais de 100 nações. Nações com a situação aqui, com a população fixa no Brasil. São nações estabelecidas. E o caso da imigração, e nós podemos ver que isso é um caso global, é um mega de um problema, mas também uma mega de uma oportunidade. Eu tenho a impressão de que nós não cumprimos o ID direito, e o Senhor falou assim: eu vou resolver esse problema, eu vou criar uma crise, aí vou jogar as nações todas lá. Vamos lá dentro. Das 193 etnias, 100 estão estabelecidas aqui no Brasil. Nós podemos produzir missionários aqui que voltem às suas nações e levem o evangelho. E como não falar sobre surdos, um segmento de 9 milhões de pessoas. 9 milhões de pessoas. 0,1% desses 9 milhões se declaram cristãos. Muitos trabalham com isso. Sem contar os problemas globais: 68,5 milhões de refugiados, 200 milhões de cristãos perseguidos, 1.800 etnias que ainda têm que iniciar o processo de tradução da palavra, 6.000 povos espalhados pelo mundo que ainda não conhecem o evangelho. Olha o tamanho da nossa responsabilidade como igreja. Talvez o campo, quando erguemos os nossos olhos e olhamos para o campo, ele ainda é muito maior do que nós temos dimensão, do que talvez nós temos acesso e contato todos os dias. Talvez o desafio seja muito maior do que eu imagine todos os dias, porque eu posso ter contato aqui com alguns problemas locais. 1.800 moradores de rua, segundo um índice aqui de Curitiba. Pobreza extrema, desemprego, problemas sociais, econômicos, enfim, uma mega tarefa. Travamos hoje nas urnas uma batalha para quem seria eleito e foi eleito o novo presidente do Brasil. Isso não mudará se a igreja não tomar um partido, uma decisão, assumir a sua responsabilidade. Imagine só, irmãos, 50 milhões de crentes envolvidos com as causas sociais desse país. 50 milhões de pessoas envolvidas em oração, em dedicação, em conversa, em procura, em descobertas de necessidades todos os dias. O que seria do nosso Brasil? Eis a nossa nova formação de heróis da fé. Quem são os novos heróis da fé? Como as nossas igrejas estão formando os heróis da fé? Eu tenho certeza no meu coração de que novos nomes foram escritos ao longo da história. Nós lamentamos a morte de vários grandes líderes ao longo da história. Essa semana choramos a morte de alguns líderes. Mês passado choramos a morte de pastores e líderes e missionários. Choramos agora, essa semana, o Eugene Peterson, um grande referencial. Mas alguns meses atrás, o mundo todo chorou a morte de Billy Graham, o maior evangelista do século. E a minha pergunta é: por que nós choramos a morte desses homens? Quando Billy Graham morreu, eu fiz um post na rede social falando sobre o referencial dele, aquilo que eu aprendi lendo os seus escritos. E se você procurar nas redes sociais, na internet, você vai ver centenas de milhares de pessoas lamentando a morte de Billy Graham sem nunca ter olhado nos olhos dele. E por que nós choramos tanto a morte dessas pessoas? Eu temo que nós estejamos chorando a morte desses homens porque nós não temos coragem de assumir o lugar deles, de pegar o bastão das mãos deles. Mas a boa nova dessa noite é que o Senhor ainda quer formar nesse lugar novos heróis e heroínas da fé. A boa notícia é que o Senhor olha para mim e olha para você
independente de quem somos, independente de como chegamos aqui nessa noite. Ele olha nos nossos olhos e diz: filho, filha, eu quero te preparar, eu quero te levantar, eu já te dei as informações necessárias, eu já te municiei de informações importantes, técnicas, dados, escolas, estruturas. Eu te dei uma igreja para você se discipular, para você ser acompanhado, para você crescer e amadurecer na fé. Agora, filho, filha, eu quero te usar para pegar o bastão desses heróis e heroínas da fé e continuar levando adiante o Evangelho do Reino. Como isso é possível, irmãos? Quando eu leio o capítulo 11 de Hebreus, eu fico pensando em como eu posso parecer com esses homens. Como que eu poderia incluir o meu nome nessa jornada de heróis da fé? Aos meus olhos, impossível. Eu sei como você encara isso, mas aos meus olhos, impossível. Mas o capítulo 12 de Hebreus, ele dá o exemplo. Ele dá a formatação. O capítulo 12 de Hebreus, o capítulo seguinte, ele nos mostra, passo a passo, momento a momento, detalhe a detalhe, de como eu e você podemos pegar o bastão nas mãos e nos tornarmos os heróis da fé. Hebreus 12, somente os versos 1, 2 e 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Deixa sua Bíblia aberta comigo, por favor, irmão. Esses primeiros versos do capítulo 12 me dão, de fato, uma injeção de ânimo para compreender como eu posso fazer parte desse seleto quadro. Talvez você possa estar se questionando: será que não é muita ousadia? Será que não é muita ousadia querer incluir o meu nome nesse quadro? Nenhum desses homens tinham a expectativa de que os seus nomes fossem relacionados na Bíblia, que chegaria até as nossas mãos hoje. Nenhum desses homens estavam trabalhando ardentemente com as suas redes sociais, com a sua popularidade, para que hoje nós pudéssemos estar mencionando os seus nomes como heróis da fé. Mas todos eles trabalharam com afinco para cumprir a sua vocação. E aquilo que lhes foi dado e confiado por Deus, cumprindo com excelência do começo ao fim, mesmo com as intempéries do caminho, nos fazem hoje lembrar do nome deles como uma referência de homens e mulheres de Deus. Eu não estou aqui te desafiando a ter o seu nome famoso, escrito em algum livro, ser um referencial no Brasil. Mas o que a palavra me desafia hoje, me desafia o seu coração, é para que eu e você possamos entender que os campos estão brancos. A missão de Deus, Ele está escrevendo a história. E vale ressaltar mais uma vez que Ele não precisa de mim, não precisa de você, não precisa de ninguém para que essa missão seja cumprida. Mas Ele gentilmente nos convida nesse processo, nos dando a honra, nos dando o privilégio de fazer parte desse processo. Mas a primeira lição que eu aprendo aqui, irmãos, e que, confesso a você, talvez seja um dos grandes problemas da minha vida, talvez possa ser o grande problema da sua vida, o nosso problema como igreja ocidental. Ele está já no começo do versículo dizendo: desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Tenazmente nos assedia. Essa palavra tenazmente nos assedia, a tradução literal dela, ela explica mais ou menos assim: algo que te incomoda constantemente, algo que te envolve habilmente,
aquele pecado, aquela luta contra a sua natureza pecaminosa que te incomoda diariamente, que habilmente tenta envolver a sua mente, o seu coração, as suas atitudes, as nossas vidas todos os dias. Irmãos, como é luta, como é dura a luta, como é pesada a luta contra a nossa natureza pecaminosa. Porque nós temos uma tendência tão pecaminosa que, depois de tudo que ouvimos esses 3 dias aqui, nossa natureza pecaminosa nos inclina a sairmos por aquela porta, brigando por política, falando mal de A ou B, maltratando os nossos familiares, esposa ou filhos. Nós vivemos uma geração que não gosta de ver os grandes poderes políticos abusando da corrupção e roubando, mas nós vivemos uma geração corrompida, que faz diferença entre pecadinho e pecadão, que acha que há diferença em se corromper pequeno ou grande. Nós vivemos uma geração, e eu incluo nisso, que todos os dias tenho que lutar contra pensamentos pecaminosos, desejos pecaminosos, irritabilidade, pecaminosidade que está na veia, correndo na veia todos os dias, e que tenta tenazmente, insistentemente, com artimanhas sutis, me tirar o bastão das mãos. Muitas vezes por causa da luta contra o pecado. Esse bastão que está nas minhas mãos, irmão, é colocar dentro da mochila. Quando eu me deparo com o pecado, com a natureza pecaminosa, com os meus pensamentos, com as minhas crises pessoais, com as minhas lutas de relacionamento. Ah, como é difícil relacionar com gente. Como é difícil. Quando eu me deparo com as crises financeiras, quando eu me deparo com os problemas, o meu coração pecaminoso começa a murmurar, começa a ruminar toda a nossa natureza e traz à flora o pecado. Eu não preciso ir listar nessa noite pecados morais, pecados aparentes, mas eu posso listar para você alguns pecados que são sutis, como por exemplo, a ausência de um tempo devocional, o distanciamento de Deus. Lá na Palavra da Vida eu tive um professor que me dizia o seguinte: você vai se envolver com a obra de Deus e vai se esquecer do Deus da obra. Escuta o que eu estou te falando. E eu falei, esse homem é esquisito, não bate muito bem na cabeça. Como que eu vou me envolver com a obra de Deus e me esquecer da obra, do Deus da obra? É impossível isso acontecer. Irmãos, há uma estatística de centenas de pessoas, líderes que pregam, que fazem uso dos púlpitos e que só pegam a Bíblia no dia de preparar o sermão, porque estão muito ocupados com a obra de Deus. Invertem os valores, princípios. Inúmeros cristãos como eu e você estamos com a nossa Bíblia como uma decoração da nossa estante. Não oramos, não nos relacionamos com Deus. O bastão está em nossas mãos, mas o pecado está falando tão alto que eu não consigo mais entender o propósito desse bastão. Não consigo mais entender o porquê que ele está nas minhas mãos. O pecado é tão sutil e tenazmente me assedia para me tirar desse propósito, que é muito capaz de rapidamente nos esquecermos de tudo que nós somos desafiados aqui, se nós não lutarmos insistentemente contra o pecado. E eu olho para a vida desses homens, e um dos nomes citados no texto que nós lemos em Hebreus 11 foi Davi. E Davi, assim como eu e você, tinha uma vida de pecado, mas ele teve um pecado tão aparente que aquilo parece que manchou a sua história. Mas foi chamado um homem segundo o coração de Deus, foi restaurado pelo Senhor, e está com o seu nome aqui escrito. Não significa que eu e você não teremos luta. Ele vai tenazmente nos assediar todos os dias, mas eu e você precisamos olhar nos olhos desse pecado e dizer: para, eu não quero, eu tenho um bastão nas mãos, eu preciso continuar honrando a Deus, servindo o próximo, estabelecendo o reino de Deus nessa terra. Irmãos, rapidamente o inimigo da nossa alma vai tentar nos roubar dos privilégios que tivemos aqui na 20ª conferência missionária dessa igreja. Rapidamente o inimigo da nossa alma vai tentar roubar o nosso coração e as brechas nos muros, as portas que deixamos abertas na nossa vida.
podem trazer a nossa raiz pecaminosa à tona. E nós podemos perder o privilégio de estar com o bastão nas mãos. A segunda lição que esse texto ensina, de uma forma muito aparente, está no mesmo versículo, dizendo que nós devemos correr com perseverança a carreira que nos está proposta. Ah, irmão, como é duro perseverar. Como é duro perseverar. Ninguém persevera para tomar um copo de água frio num dia quente. Ninguém persevera para deitar numa rede depois de um almoço. Você come uma feijoada no sábado, você vai naquele restaurante que tem retalho, já viu? É quase um exemplo do céu aquilo. No céu vai ter retalho e feijoada, eu tenho certeza. Quando o texto e vários líderes, vários homens e mulheres falam sobre a perseverança, já me dá a conotação de uma diligência, de uma intenção, de uma intensidade, de um foco, de um determinado momento da minha vida onde eu vou olhar para aquilo e não vou considerar outras situações, porque eu estou determinado a perseverar na carreira que me está proposta. Não há espaço para amolecer, não há espaço para deixar na minha mente cogitar outras coisas. Eu gosto muito quando Paulo está conversando com os presbíteros em Éfeso, Atos capítulo 20, ele dá uma palavra muito forte sobre isso. Ele estava sendo levado pelo Espírito a Jerusalém, dali iria para Roma, mas ele já sabia, pela revelação do Senhor, tudo que ele passaria nesse percurso. Em Atos 20, de 22 a 24, Paulo diz assim: e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Olha que lindo, né? Que romântico. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Paulo tinha a revelação de Deus do que ele viveria nos próximos dias. Seriam tribulações, algemas, perseguições, luta. Mas ele diz assim aos presbíteros: olha, nada disso importa, se eu conseguir completar a minha carreira, se eu conseguir chegar no fim da minha vocação, perseverar naquilo que Deus me confiou nas mãos, é me manter fiel dentro de um propósito, com a vocação que Ele me concedeu nesse mundo, nesse lugar, nessa cidade. Você como engenheiro, você como um policial, você como um professor, como um gari, como um gerente de banco, seja qual for a sua vocação, persevere para cumprir até o final aquilo que Deus lhe confiou. Amanhã é segunda-feira, Dia Mundial da Perseverança. O crente sai do culto domingo à noite e ora ao Senhor: Senhor, muito obrigado, porque amanhã é segunda-feira. Louvado seja o teu nome, porque amanhã eu vou levantar cedo para mais um dia. A gente não faz isso não. E sai do culto assim, tudo cheio, segunda-feira. Persevere, irmão, porque a luta nunca vai parar. A notícia é que a tribulação, as batalhas, as perseguições são bíblicas. As dificuldades da vida estão explanadas na palavra de Deus, pela boca dos profetas, o próprio Senhor Jesus, de apóstolos, de que eu e você teremos lutas todos os dias, mas o bastão está em nossas mãos, para que a gente cumpra fielmente o nosso legado, aquilo que nos foi confiado. Eu quero te contar a história de uma enfermeira. Ela está presa na Tailândia, num centro de detenção de imigrantes. Rapidamente, para te contextualizar, muitos paquistaneses, e essa enfermeira paquistanesa está viúva com uma filha pequena de 4 anos de idade. E o contexto é o seguinte: paquistaneses perseguidos no Paquistão precisam migrar para um país, e a Tailândia tem um fácil acesso com visto de turista. Só que a Tailândia não participa de nenhum acordo de refúgio, então eles migram para a Tailândia como refugiados, como turistas, para ali conseguir entrar no programa da ONU e serem realocados pelo mundo. Muitos deles conseguiram essa frente para fugir da perseguição, mas nos últimos anos 95% dos casos estão sendo negados, e eles ficam ali na tentativa de aplicar esse programa da ONU e acabam sendo ilegais. O seu visto vence
o seu tempo de permanência vence. E eles ficam como ilegais no país. Eles estão como ilegais, irmãos, como fruto da perseguição. Eles não migraram para a Tailândia para tentar a sorte financeira, para conseguir um novo emprego. Centenas de casos que nós atendemos na Tailândia com esses paquistaneses são de pessoas que perderam tudo no Paquistão. Inclusive alguns perderam até familiares. E dentro dessa história nós temos uma enfermeira. E ela foi presa, e ela era enfermeira desse grupo. Nós investimos financeiramente com um recurso para ela mensal, para que ela fosse a enfermeira desse grupo de cristãos paquistaneses que estavam ali, porque eles não podem ter acesso à saúde do país. Então eles viviam com inúmeras dificuldades na área da saúde, e ela se dispôs então, com o seu trabalho, o seu ministério e sua vocação, de servir a esses cristãos paquistaneses. Pois bem, ela foi presa, foi encontrada numa última blitz que teve, onde centenas de pessoas foram presas. Muitos dos cristãos que nós atendemos foram, mas ela estava junto. E eu fui visitar esse lugar, irmãos. É um local muito pequeno. A sala de entrevista, de encontro é menor do que esse púlpito, com duas grades que separam. Uma grade que separa os visitantes, um intervalo de 1,5 metro no meio, e outra grade que separa aqueles que estão presos. E ali 80, 100 pessoas de cada lado dessas grades tentam se comunicar. E nesse meio tempo nós temos que orar pelas pessoas, encorajadas a continuar ali, orar para que eles se fortaleçam, porque eles dormem em celas, irmãos, com mais de 200 pessoas. Eles precisam revezar o horário de sono, não dá para todo mundo deitar. Você imagina a mãe com crianças pequenas nesse contexto. E essa mulher presa, nosso missionário foi visitá-la recentemente, uns 10 dias atrás. E ela tentando falar, ela muito miúda, com a sua criança na mão, tentando gritar, tentando se comunicar com o nosso missionário. E ela pediu para ele um papel, porque ela não estava conseguindo falar. E joga um papel e uma caneta. Ele conseguiu um papel e uma caneta, enrolou e jogou. Ela pegou do outro lado, ele ficou esperando, porque ele achou, talvez ela está precisando de alguma coisa. Talvez ela está com alguma necessidade para a filha, então ela vai escrever, porque não está conseguindo comunicar o que é. E ela escreveu um monte de coisa no papel e jogou o papel de volta. Ele segurou o papel nas mãos, eles oraram junto, e ele prometeu voltar no dia seguinte. Quando ele saiu do centro de detenção, ele abriu o papel, irmãos. Ela diz assim: há muita necessidade aqui dentro. Eu preciso de muitos remédios, porque tem pessoas doentes. Eu não posso vê-las doentes sem agir. Me traga esses remédios, por favor. Dê uma lista imensa de remédios. Irmãos, uma mulher viúva com uma criança pequena de 4 anos de idade, presa por causa da perseguição no seu país, por causa da sua fé. Se ela negar a Cristo, se ela disser não, essa história de Jesus era brincadeira na minha vida, eu vou voltar para o Paquistão, eu vou ser perdoado, eu vou retomar minha vida, eu vou viver em paz. Ela ali naquela circunstância, naquele momento da sua vida, ela toma a decisão de perseverar na sua vocação. Você não conheceria a história dessa mulher se eu não estivesse te contando. Ela não tem fama, não tem rede social, não tem câmeras, não tem microfones, mas ela está escrevendo o seu nome nesse processo. Ela é uma heroína da fé que está com o bastão nas mãos, perseverando. E a última notícia que eu aprendo está no versículo 2, que diz que eu preciso olhar firmemente para o autor e consumador da minha fé, que é Jesus. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa muito séria na minha vida. Eu vou descer desse púlpito e o pecado que tenazmente me assedia vai tentar de novo tirar minha mente do propósito, tirar meu coração do propósito. Eu vou começar uma nova semana cheia de lutas e desafios na Missão Mais, contas, problemas com campo, dificuldades pessoais de obreiros, lutas. Você vai começar amanhã as suas lutas da semana, talvez o seu trabalho, os seus estudos, tantas dificuldades que você possa estar enfrentando. Todos nós estaremos cercados daquele pecado que tenazmente vai nos assediar, com a proposta de que mesmo com essa luta nós temos que perseverar. Agora isso só será possível se nós tivermos fitos os nossos olhos no Senhor Jesus. Não há outra possibilidade de recusarmos o pecado, de deixarmos os contratempos da vida
e mantermos firmes, perseverantes, com um bastão nas mãos, para cumprir fielmente o ministério que nos é confiado, se nós não olharmos para os olhos do Senhor Jesus todos os dias. Um bom exemplo disso é Pedro. Pedro, quando subiu as águas, enquanto olhava para Jesus, ele se manteve firme. Quando ele olhou as ondas, as intempéries da vida, seus pés afundaram. E amanhã cedo, você vai ter uma chance de olhar para Jesus nas suas primeiras decisões do dia. Quando nós olhamos essas inúmeras lutas que nós temos como igreja brasileira, 8 segmentos, que com uma pesquisa bem apurada te deu muitas informações, mas talvez, não, eu falei 7, faltou o 8º segmento. Existe um 8º segmento, que são os ricos, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Existe uma estatística dentro desse estudo da MTB que existem classes, os mais ricos dos ricos e os mais pobres dos pobres. Eles são 3 vezes menos evangelizados do que a classe média, do que aqueles que estão no intervalo. Existem inúmeras dificuldades, irmãos, e você e eu não temos mais como negar que está nas nossas mãos a responsabilidade. Nós estamos aqui, Deus nos trouxe aqui, Deus nos permitiu ouvir, ter contato com os desafios, é porque Ele quer mexer no nosso coração. Nós temos a tendência de dizer assim: nossa, essa palavra foi uma bênção, o pastor Gary pregou hoje aqui, fulano poderia estar aqui. Ei, se Deus nos trouxe aqui, é com o nosso coração que Ele quer mexer. O desafio está nas nossas mãos. Não posso terceirizar o desafio. Eu não posso empurrar isso para as agências missionárias, para pastores missionários. Não posso empurrar isso para ninguém. Eu faço parte. A responsabilidade também é minha. Mas sem olhar nos olhos de Jesus eu não consigo, irmãos. Eu gosto muito da história, para finalizar, de uma missionária, Helen Roosevelt, uma médica formada nas melhores universidades da Inglaterra, com doutorados, muito bem preparada. Sentiu o desejo de ser missionária no Congo, porque os seus tios e sua tia eram missionários. Ela tinha uma grande inclinação de doar a sua vida por um povo. Na década de 60 ela decidiu entregar a sua vida no Congo. Quando ela chega lá com toda a sua habilidade, seu preparo, com toda a sua estrutura médica, ela começa a atender, mas percebe que ela não daria conta. O Congo vivia naquele momento uma grande guerra, um grande problema, estava num momento muito perigoso, pessoas sumiam, pessoas eram sequestradas, pessoas apanhavam, eram torturadas, e ela chegou num contexto com muita doença, com muito problema, com muita pobreza, e ela sabia que não daria conta. Então ela cria uma escola de enfermeiras. Ela tinha uma especialização em enfermagem, criou uma escola de enfermagem, formou 100 missionárias enfermeiras e espalhou pelo país todo para atender as pessoas e evangelizá-las. Começou a multiplicar aquilo que o Senhor comissionou nas suas mãos. Enviou uma carta para o seu pastor na Inglaterra dizendo: olha, não temos hospital. E o pastor, com uma visão missionária, enviou um recurso e foi construído um hospital de 100 leitos. E essa mulher começou a fazer um trabalho de alta relevância naquele país, cumprindo fielmente, com perseverança, fugindo do pecado. Ela era, por muito, ridicularizada entre outros missionários, por ser uma missionária solteira, pelos locais e nativos que achavam que ela não tinha moral alguma por ser uma mulher sozinha. Ela lutava contra os preconceitos da época. Ela lutava talvez até contra a sua própria família, que achava loucura os seus passos missionários. Lutava contra o pecado que tenazmente assediava o coração daquela mulher, seguindo perseverante, cumprindo a carreira que lhe foi proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Mas um dia Ellen foi presa, como muitas pessoas no Congo. Ellen foi torturada e ela escreveu um diário. Eu gostaria de ler para você alguns trechos desse diário. Talvez alguns relatos que são pesados, que são coisas pessoais que ela estava vivendo naquele momento, mas
que podem talvez desafiar o meu e o seu coração. Quando ela foi sequestrada, quando ela foi levada cativa, ela escreve assim no seu diário: aquela foi uma noite de horror. Eu tentei escapar, mas não consegui. Eles me descobriam e me puseram em pé, bateram na minha cabeça e nos meus ombros, me atiraram no chão, deram-me pontapés, levantaram-me outra vez apenas para voltar a espancar-me. A dor nauseante de um dente quebrado na boca cheia de sangue pegajoso e dos óculos desaparecidos. Fora de mim, entorpecida de horror e medo, desconhecido, empurrada, arrastada e levada de volta à minha casa, ouvindo gritos de insultos e maldições. No dia seguinte, dias depois, ela escreve um outro parágrafo no seu diário. Em uma das noites de horror, o horror ultrapassou todos os limites e eu fui violentamente abusada sexualmente. Eu senti que Deus havia me abandonado. Dias depois ela escreveu: logo depois disso eu senti uma impressionante presença de Deus que dizia: Helen, esses não são os seus sofrimentos, são os meus. E o Senhor me encontrou com seus braços abertos, indizível amor, e eu entendi que o seu amor me era suficiente. Helen foi liberta depois de um tempo, voltou para a Inglaterra e passou um ano fazendo um tratamento para se recuperar daquilo, fisicamente, emocionalmente. Passou um ano hospitalizada. Ela era missionária da UEC e depois que ela estava pronta, ela voltou à sua agência e disse: eu quero voltar ao Congo. Eu quero voltar ao Congo. Não, você não pode voltar para lá, porque nesse momento o país está pior do que quando você saiu. Nós não vamos te enviar. Se vocês não me enviarem, eu saio da missão e volto para lá. Depois de insistência, a missão a envia novamente. Ela chega e os guerrilheiros tinham destruído todo o hospital que ela havia construído. E ela escreve mais uma carta para o seu amável pastor, que levanta mais uma oferta. E Helen constrói agora um hospital com 250 leitos, uma escola de paramédicos, de enfermagem, e no final do seu ministério ainda um leprosário. Helen continua firmemente olhando para os olhos do autor e consumador da sua fé. Não há sentido para essa história, meus. Não há sentido. Para mim, humanamente falando, eu não consigo encontrar sentido para essa mulher ter tomado essa atitude. Se fosse minha filha, eu brigaria talvez até o último dos dias para ela não voltar. Eu não sei como você digere uma história como essa. Helen termina o seu ministério no Congo, volta ao seu país de origem e depois é comissionada por todo mundo para dar testemunhos, desafiar jovens para missões. E um dia Helen escreve um artigo, um pouco antes do final do seu ministério, ela escreve um artigo. E eu quero ler rapidamente um parágrafo desse artigo, somente um parágrafo. Ele diz assim: o problema é quando não queremos só Jesus. Queremos Jesus e mais alguma coisa. Queremos Jesus e a popularidade. Queremos Jesus e o sucesso. Queremos Jesus e os aplausos. Queremos Jesus e o reconhecimento. Queremos Jesus, mas queremos também ser os primeiros e ser os melhores. Não, meus irmãos. Devemos querer só Jesus. Devemos querer só Jesus. A missão está nas nossas mãos, irmãos. O bastão está na minha e na sua mão. Sairemos dessa igreja nessa noite com a missão de fazermos parte da missão de Deus, com o propósito de Deus. Vamos ter que lutar contra o pecado que nos assedia. Vamos ter que manter perseverante nossa estrada. Mas nós não podemos tirar nem um segundo sequer os olhos de Jesus. Nós queremos e deveremos querer somente Jesus. Deus nos abençoe. Consigamos seguir adiante nessa tarefa que nos está proposta. E que o nosso nome, quando chegarmos diante do Cordeiro, Ele possa dizer: servo bom e fiel, venha. Você cumpriu aquilo que lhe foi confiado nas mãos. Que Deus nos abençoe e nos ajude.